O cemitério da colina. O vento soprava frio na colina dos cedros, onde o antigo cemitério repousava silencioso e esquecido. A vegetação espessa havia tomado conta das lápides antigas, e o musgo verde escuro encobria os nomes há muito apagados pelo tempo. No coração daquele lugar amaldiçoado, erguia-se um mausoléu de pedra desgastada, cujas portas de ferro enferrujado nunca mais haviam sido abertas. Os moradores da pequena vila aos pés da colina raramente falavam sobre o cemitério. Diziam que, durante as noites de lua nova, quando a escuridão era absoluta, algo despertava lá. As histórias eram antigas e quase esquecidas, mas algumas famílias ainda se lembravam de que seus antepassados haviam enterrado algo terrível naquele lugar, uma criatura ou entidade tão maligna que as terras ao redor jamais floresceram novamente. Eduardo, um jovem curioso e teimoso, era novo na vila. Recém-chegado da cidade grande, ele havia ouvido os boatos e lendas, mas não acreditava em nada daquilo. Para ele, tudo não passava de superstições de gente velha e medrosa. Foi numa noite fria de outubro, quando a lua estava coberta por nuvens densas, que Eduardo decidiu desafiar as histórias e explorar o cemitério. Munido apenas de uma lanterna e uma mochila, ele partiu colina acima, enquanto o silêncio da noite engolia o som de seus passos. O caminho era íngreme e tortuoso, e a vegetação crescia de maneira selvagem, como se quisesse impedir sua passagem. Quanto mais ele subia, mais sentia um peso estranho no ar. O vento, que antes soprava leve, parecia carregar consigo murmúrios, sussurros distantes que ele tentava ignorar. Ao chegar ao portão do cemitério, Eduardo hesitou por um momento. As grades de ferro estavam cobertas de ferrugem, e o portão se movia lentamente com o vento, rangendo como se estivesse vivo. Ele empurrou as portas com um esforço considerável, e elas se abriram com um som metálico que ecoou pela noite. O cemitério era ainda mais sinistro do que ele imaginava. As lápides eram antigas, muitas delas quebradas ou tombadas, e as árvores retorcidas lançavam sombras longas e distorcidas pelo chão. Ao longe, ele avistou o mausoléu, a construção mais imponente daquele lugar. Era para lá que ele queria ir. Se havia algo de misterioso no cemitério, certamente estaria dentro daquele mausoléu. Eduardo caminhou com cuidado entre as lápides, sentindo uma crescente sensação de desconforto. O silêncio era opressor, e ele tinha a estranha impressão de que estava sendo observado. À medida que se aproximava do mausoléu, os sussurros se tornavam mais altos, embora ele não pudesse entender nenhuma palavra. De repente, a lanterna piscou, e ele parou. O coração começou a bater mais rápido. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, e por um momento, ele considerou voltar. Mas sua curiosidade era mais forte que o medo. Com um último olhar ao redor, ele chegou à porta do mausoléu. O metal estava frio e úmido ao toque, e havia uma corrente grossa que prendia as portas. Eduardo tirou um pequeno alicate da mochila, ferramenta que havia trazido caso precisasse forçar alguma fechadura. Depois de alguns minutos de esforço, a corrente cedeu e caiu com um baque surdo. Ele empurrou as portas e se abriram lentamente, rangendo de forma assustadora. Dentro do mausoléu, o ar era denso e abafado. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo, e o cheiro de mofo era quase insuportável. No centro da sala havia um sarcófago de mármore branco, com inscrições antigas que Eduardo não conseguia ler. O silêncio ali era diferente do que ele havia sentido no cemitério. Era um silêncio pesado, quase palpável, como se o próprio ar estivesse cheio de alguma presença invisível. Eduardo se aproximou do sarcófago, sentindo uma estranha atração por ele. Algo dentro de sua mente lhe dizia para parar, mas ele não conseguia. Seus dedos trêmulos tocaram a tampa fria do mármore, e, naquele exato momento, o sussurro se tornou um grito ensurdecedor em sua mente. Ele recuou, mas era tarde demais. A tampa do sarcófago começou a se mover sozinha, deslizando lentamente até cair no chão com um estrondo que reverberou pelas paredes. Dentro, envolto em escuridão, havia algo que não era humano. Eduardo mal teve tempo de registrar o que via. Uma sombra espessa e negra se ergueu do sarcófago, tomando forma no ar. Não tinha rosto, apenas olhos brilhantes e cruéis que fixaram-se nele com uma fome inumana. Ele tentou correr,
mas seus pés pareciam grudados ao chão. A coisa avançou, suas garras sombrias estendendo-se para ele. Eduardo gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Assombro o envolveu, e ele sentiu o frio mais profundo que já havia experimentado. Sua mente foi inundada por imagens terríveis, mortes, sacrifícios antigos, rituais macabros realizados naquele mesmo cemitério há séculos. E então, o silêncio. Os moradores da vila notaram o desaparecimento de Eduardo no dia seguinte. Alguns disseram ter visto luzes estranhas na colina durante a noite, outros afirmaram ter ouvido gritos distantes, mas ninguém teve coragem de subir até o cemitério. Dias se passaram, e um grupo de homens da vila, armados com facões e tochas, finalmente decidiu investigar. Eles encontraram um portão aberto e o mausoléu com a corrente quebrada. No interior do mausoléu, não havia sinal de Eduardo, apenas a tampa do sarcófago caída e o vazio onde antes repousava uma figura antiga e esquecida. Algo havia sido libertado naquela noite, algo que os aldeões sabiam que jamais deveria ter sido perturbado. Desde então, a Colina dos Cedros foi abandonada de vez. Ninguém ousava se aproximar do cemitério. À noite, no entanto, as luzes estranhas e os sussurros continuavam, como se o cemitério estivesse vivo de novo, guardado por uma nova entidade, ou talvez, pela mesma de antes, agora livre para vagar pela terra mais uma vez. E assim, o nome de Eduardo foi rapidamente esquecido, enterrado como tantos outros sob as raízes retorcidas da Colina dos Cedros.